João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Perseguir amores não correspondidos pode ser a falta de entendimento do amor próprio. Enxergar a felicidade é uma escolha. Silvia Flores, para começar, quem eu amo não me ama, quem me ama não quero. Como que funciona isso? Por que é tão comum no mundo de hoje? Bom, no mundo contemporâneo, há uma pressão muito grande para que os relacionamentos sejam superficiais. Relacionamentos superficiais trazem o que nós conhecemos como solidão a dois. Então, a solidão a dois é exatamente esse desencontro afetivo, mesmo quando você está com alguém. Você está com quem você não ama. E quem você ama, você não está com essa pessoa. Então, esse desencontro tem muito a ver com uma dificuldade de manter e criar, construir relacionamentos mais profundos. E por que num término de um casamento ou de um namoro é tão difícil viver esse luto? As pessoas, às vezes, não se dão o tempo necessário ao luto. E partem para uma outra situação de namoro ou de envolvimento sem se permitir vivenciar esse luto. O luto é importante, faz parte do processo de recuperação da autoestima, de recuperação da identidade. Entretanto, alguns casamentos, quando se desfazem, a pessoa já fez o processo de luto ou parte deste processo durante o próprio casamento ou durante o próprio término desse relacionamento. As meninas costumam idealizar, o pai e os homens, as mães. Como que funciona esse processo? Quando somos crianças, o primeiro objeto de amor, e quando eu falo objeto, é o primeiro alvo amoroso, afetivo que temos. No caso dos meninos, vai ser a mãe, e no caso das meninas, vai ser o pai. A partir de então, eles servirão como moldes, como modelos. É deles, a partir deste modelo, que nós vamos buscar os homens para a nossa vida, ou iguais, ou absolutamente diferentes. E as mulheres também vão fazer a mesma coisa. E quando a pessoa não projeta no pai um ideal de homem, ela pode ter algum problema em relacionamentos futuros? Como que funciona? Na verdade, essa projeção ela vem através da época que nós denominamos complexo de Édipo. Nem sempre a pessoa desenvolve esse complexo de Édipo com o pai biológico. Às vezes é com um tio, com um avô. Nós temos que lembrar que algumas pessoas não têm pai. Não tem pai porque esse pai faleceu quando ela era muito jovem, ou essa mãe faleceu quando esse menino era muito jovem. Então, como que isso é criado? Como esses moldes, esses modelos de pessoas a serem amadas, são formados no psiquismo? Através do modelo da pessoa que tinha maior influência na época, quando a criança estava ali projetando o amor dela para alguém. Ela vai buscar esse amor novamente, e esse modelo de pessoa. É certo a menina ser a eterna princesinha do papai ou não? Não, na verdade a menina ela deve conseguir vencer esse complexo de Édipo, ela deve procurar a sua própria identidade, independente de ser a princesa de alguém, ou a madrasta de alguém, ou o que seja, o personagem que seja de alguém. A mulher muitas vezes ela vive por procuração. O que significa viver por procuração? Primeiro, ela só pode ir nos lugares se o pai permitir. Depois, muitas vezes, ela passa a ter uma procuração do marido. Ela só vai participar de clubes ou de reuniões se esse marido der uma permissão. E as mulheres hoje em dia já têm uma independência financeira e emocional suficiente para poder não precisar mais de ser a princesinha do papai, a não ser que ela deseje. E na circunstância de brigas, as mulheres brigando muito com o namorado e tal, é certo a gente falar que quando briga muito é porque ama-se demais ou não? Não. Na verdade, nós não podemos fazer essa ligação tão direta, porque o amor e a paixão não estão necessariamente ligados a um comportamento de amor. Às vezes a pessoa pode ter um amor como sentimento muito grande, muito profundo por alguém, mas ter um comportamento de desamor, de desrespeito. Isso gera as brigas e a dificuldade de separar. Porque a pessoa iria separar muito facilmente se ela não percebesse no outro o sentimento de amor.
Ela entende que o comportamento não está adequado, que é de desamor e desrespeito. Mas quando ela percebe um sentimento de amor, ela fica confusa e com dificuldade de se desvencilhar dessa relação. Mas sem dúvida uma relação que tem muitas discussões, é uma relação doentia. Ela está patológica, doentia e precisa de ser tratada. E quando perceber que essa situação, que um namoro já extrapolou da normalidade, virou uma doença, né? Quando a pessoa perceber que ela não está mais conseguindo ser feliz, se realizar, quando essa pessoa não está mais conseguindo auxiliar o outro a se realizar, porque nós temos que entender que o relacionamento é uma troca, espera-se essa troca, e nem sempre estamos recebendo e o outro está nos fazendo feliz o tempo todo. Nós também devemos tentar e nos esforçar um pouco pela felicidade do outro. Mas nós temos que compreender que a felicidade de cada um vai ser encontrada dentro da própria pessoa. Se a própria pessoa não conseguir ser feliz com ela mesma, ela não vai conseguir ser feliz com mais ninguém. Então a pessoa não pode idealizar a felicidade no parceiro. Não deve, porque ao idealizar a felicidade no parceiro, ela está dando para o outro a possibilidade dela de ser feliz, de se realizar ou não. E isso é um risco muito grande. É certo a gente dizer também, Silvia, que os opostos se atraem ou isso é mito? Isso é um mito, é um grande mito. Na verdade, o que se percebe pelas pesquisas é que as pessoas, para poder terem um relacionamento mais duradouro e mais agradável, elas devem ter pontos em comum, elas devem ter gostos comuns, o que facilita muito, porque, afinal de contas, se um adora futebol, o outro detesta futebol, um adora comida japonesa, o outro só gosta de comida italiana, quando é que essas pessoas vão conseguir fazer um programa agradável, feliz juntos, sem um estar se sacrificando? Então, sem dúvida alguma, os opostos, eles podem até se atrair inicialmente por curiosidade, mas eles não conseguem se manter juntos. E as pessoas também que acabou um relacionamento, já vai parte para um outro relacionamento, isso é certo também ou não? Não existe uma regra, né? Mas a pessoa não deve nem ficar se impedindo de se relacionar, né, falando, não, eu tenho que ficar uma semana, 2 semanas de luto, ou um mês, ou um ano, porque afinal de contas, às vezes o amor aparece, né, falando de uma maneira bem romântica, sem dúvida, o amor surge, você conhece uma pessoa de uma maneira mais inesperada. E aí não há necessidade de ter essa regra de quanto tempo se deve esperar para se começar um outro relacionamento. O importante é que a pessoa esteja segura de si e segura de que é isso que ela deseja. A pessoa que vive um relacionamento de conflitos, né, ela tem mais tendência a um outro relacionamento também com conflitos? Se ela não se analisar, e eu falo analisar, não é necessariamente terapia, né? Se ela não procurar um autoconhecimento e procurar um entendimento do porquê daqueles conflitos, qual a responsabilidade dela naquela ação, naquele relacionamento tão conflituoso, qual a parte que cabia a ela. Se ela não conseguir responder essas questões, muito provavelmente ela vai repetir essas questões indefinidamente. E por que existe essa competição, né, das mulheres por um homem, por um emprego? Acaba que, né, junta isso tudo. Por que a competição feminina existe? Bom, as mulheres, elas em geral, elas excedem a competição, elas ultrapassam, elas se tornam rivais, né? A rivalidade entre as mulheres é maior ou muito mais frequente do que entre os homens. Elas não só estão competindo por um homem, mas mesmo que aquele homem não seja mais o alvo, apenas pela outra desejá-lo, surge o desejo também na amiga, nas outras mulheres, por uma questão de rivalidade. Essa rivalidade, ela existe quando se forma o complexo de Édipo, quando a criança está passando por essa fase, e a menina, ela, ao receber o corte da mãe, o impedimento da mãe em relação ao pai, esse impedimento às vezes não é forte o suficiente, o que faz com que ela continue numa postura de perceber esta mãe, que é a primeira mulher na vida dessa criança, como rival. E ela vai replicar essa percepção, vai projetar essa rivalidade para as outras mulheres que ela conhecer na vida.